comentar que eu ouvi pouca gente falando, mas que eu acho que é extremamente importante nessa discussão, é o fato de que hoje, mais do que nunca, o Brasil já exporta mão de obra de desenvolvimento de software para todo o mundo. Hoje, com a nossa profissão, com computador e com internet, a gente consegue trabalhar para qualquer empresa do mundo. Hoje eu moro em Melbourne, na Austrália. Aliás, o que é maravilhoso, né? Essa trilha sonora cafona, cafonérrima, enquanto ele vai falando merda de Melbourne. Vamos lá. E eu posso trabalhar para qualquer empresa do mundo. Então você imagina se o governo ou algum político passa uma regulamentação que só quem tem diploma vai poder trabalhar como desenvolvedor. O que vai acontecer? Essa mão de obra aí que teoricamente ficaria impedida de trabalhar no Brasil, ela com certeza começaria cada vez mais a buscar o mercado internacional. As empresas de outros países de moeda forte, né, tipo Estados Unidos, empresas da Europa, viriam mais do que nunca buscar esses profissionais aqui no Brasil. E obviamente as primeiras pessoas a saírem seriam as pessoas mais qualificadas, os programadores seniors, engenheiros, principal engineers, pessoas que têm mais experiência seriam as primeiras a sair. E se você está começando agora, talvez você tenha pensado: mas aí vai ser bom para quem está começando, porque vai ter espaço pra gente no mercado. Não vai, porque você precisa de pessoas mais experientes. Quando você está começando a sua carreira, você precisa de programadores, de engenheiros que já passaram por aquilo para eles poderem transmitir o conhecimento para você. Então, a gente teria um rombo, assim, absurdo nas empresas, tanto de qualidade de entrega quanto de repasse ali de informação e experiência. Eu acho que seria um desastre completo, assim. Hoje a gente já vive muito isso, essa exportação de mão de obra para o Brasil. Eu tenho vários amigos que se mudaram para o exterior, vários amigos, né, que hoje moram no Brasil, mas já trabalham para empresas no exterior. Isso aconteceria mais do que nunca. Então, assim... Francisco, ele não tá nem aí para a soberania nacional, que é uma coisa que você vê no seu mercado, principalmente, né? Pois é, como eu sou da Petrobras, né? A Petrobras ela tem foi fundada nesse princípio patriótico brasileiro de a gente se sentir pertencente à nação, de a gente querer fazer o melhor para o nosso povo e saber que se a gente for para outro país, a gente vai ser brasileiro sempre. Aqui é nossa casa, aqui estão nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que nos conhecem, nossa cultura, nossa linguagem, tudo é aqui. Se você for para outro país, você não vai ter uma vida de qualidade. A gente tem que defender o nosso país. É isso que a gente tem que fazer. E a universidade é muito importante para a gente abrir a nossa mente, porque se a gente fizer uma coisa, um cursinho, uma coisa técnica assim, a gente não aprende o fundamento do conhecimento. É isso que é importante para a gente desenvolver para uma pessoa. Trazer uma real contribuição para a sua vida e para a sociedade, ela tem que mergulhar na sua profissão, tem que ser o melhor, tem que tentar ser o melhor na sua profissão, e para isso, para ser o melhor, você tem que ir lá no fundo, você só vai encontrar isso na universidade, porque você vai ter contato com professores excelentes, de alto nível, e que vão mostrar para você como é que as coisas funcionam, por que foi pensado naquilo, por que é feito daquele jeito. E não você vai aprender uma receita e sair aplicando, entendeu? Eu acho que falta um pouco de... A gente está se dispersando, deixa tendo... eu espero que isso mude em breve. Érica! Fazer um comentário, né? É muito sórdido você não incentivar com que as pessoas estudem aqui no país, sendo que a gente teve uma expansão. Eu acho que é o ódio realmente dessa elite econômica, que pobre não tem que estudar, né? Que a gente ouviu isso de ministro da Educação do governo Bolsonaro. Né? Pobre não tem que estudar, a escola, a faculdade tem que ser para poucos. Ele está simplesmente reproduzindo esse discurso, né? Porque a faculdade foi, como o Francisco falou, ela não serve simplesmente para te ensinar uma profissão, ela serve para outras situações também, para você ter aprendizado, continuar seus estudos para ter conexões com a vida, você tem essências humanísticas ali também e tudo mais, não é algo simplesmente técnico. Mas isso foi muito vendido à exaustão, inclusive nesse governo, né? Porque, assim, somente técnicos, vamos contratar somente técnicos. Agora, vamos para alguns dados, né? Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, o vestibular era super difícil, eu fiz Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ô, Érica, me permite só colocar um assunto, eu não quero interromper seu raciocínio, mas dessa coisa do Ministério Técnico.
Uma coisa que economistas... Eu vou sair da cartilha e vou falar de outro assunto. Falam que o Lula tirou os pobres com o Bolsa Família. O que economistas dizem é que não foi só o Bolsa Família. O Bolsa Família foi uma alavanca para a política econômica real dele, que é a valorização do salário mínimo. Eu estava agora há pouco numa live com a Clara Ante. A Clara Ante foi assessora do Lula e é uma das presidentes do Instituto Lula. E ela estava me explicando, o salário mínimo não era valorizado acima da inflação até 2005. Desde o início do século até 2005, o salário mínimo tinha uma valorização pífia. Para não dizer pífia, com o Fernando Henrique melhorou um pouco, com o Sarney e Collor caiu, e Lula e Dilma foram os únicos presidentes que tiveram uma valorização de até 2 cestas básicas, segundo os dados que eles têm lá do DIEESE e de outras instituições. O Temer e o Bolsonaro estão jogando a coisa lá para baixo, então. Então é técnico para quem? Então, assim, o que eu lembro é que eu fiz faculdade no final da década de 90 e chegava 1 a 2% da população brasileira chegava nas universidades. Quando a gente teve o governo do PT, esse índice chegou a 16%, quase 20%. Você teve um incremento incrível de pessoas que tiveram acesso à educação superior. Então, isso daí pode mudar vidas. A minha vida mesmo se deve muito a isso. Né, de conseguir ter autonomia e tudo mais, é justamente em função de um ensino superior de qualidade que eu tive. Claro que N outras situações, que também a faculdade também não te garante tudo, né? É uma ponta de iceberg, mas te dá caminhos, né? Então, hoje, trabalhando já há 16 anos na área de games, mas mais de 20 anos formada, a faculdade não me deu uma aula de games. No entanto, toda a minha formação de marketing, como empreendedora, ou até mesmo como criativa na área, eu devo a essa formação básica. Mas aí a gente tem as incoerências, assim, por exemplo, existem países europeus como a Alemanha, que já chegou a ter 88% da população formada. Então, assim, reparem que a gente ainda tem um gap muito grande, era uma pessoa, 2 a cada 100. Chegamos a quase 20, mas nesse grupo de 100 ainda são poucas as pessoas. E até a cartilha ela tem uma preocupação em fazer justamente essa ponte entre formação superior e mercado de trabalho. Então, isso é um dos pontos que o colega também aí coloca, que tem que ter iniciativas públicas não somente para formar os profissionais, mas também permitir esse acesso ao mercado de trabalho, né? E a gente viu muita gente que fala assim, fez engenharia e tal, e agora virou Uber, principalmente nos últimos anos, né? Que não teve reais oportunidades de crescimento no Brasil por uma série de questões de cortes dentro de crédito educativo, que teve que largar a faculdade, ou gente que não conseguiu realmente, empresas que não conseguiram movimentar empréstimos, enfim, financiamento ali, para conseguir mover a economia e crescer. Não teve um incentivo disso nos últimos anos. Né? A gente tem N cenários, eu não estou nem falando do período de pandemia, que é tão comentado em relação a isso, embora tenha várias críticas, mas focando muito na nossa área mesmo, é incoerente uma pessoa se posicionar desse tipo, replicando bilionário, sabe? Bilionário nem deveria existir, já começamos aí, é de uma disparidade que não deveria nem existir. Então, se essas pessoas estão mirando e repetindo esse discurso, né, e a nossa sociedade já é tão desigual, é muito condenável assim, o que esse rapaz acaba falando.